Oi, oi, pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais uma programação do De Férias com Femprum, onde o nosso tema é Torna-te Padrão e hoje, especialmente, nós vamos falar sobre Torna-te Padrão no Amor, né? Para a gente começar nosso estudo de hoje, eu vou ler um texto e depois eu já oro e passo a palavra para o nosso pastor que vai pregar hoje, que é o reverendo Alexandre. Então, vamos ler. Hoje, para nossa primeira leitura, a gente começa com o texto de 1 João 4, versículos de 7 a 12. A Bíblia assim nos diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Que essa palavra não seja só mais uma palavra que nós estamos lendo aqui, que nós possamos ter isso em nossa mente, em nosso coração, e que nós realmente amemos uns aos outros. Eu vou fazer uma oração já pedindo pelo nosso estudo e por tudo mais, e já passo a palavra para o reverendo. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, muito obrigado porque o Senhor vem nos abençoando, Senhor, né, nesses estudos que nós estamos tendo, nessa programação de férias com o Femprum, Senhor, até aqui o Senhor vem estado junto conosco e falando muito para nós, Senhor. Neste momento em especial, queria pedir pela palavra que o reverendo Alexandre vai passar para nós, que nós possamos estar de coração aberto e que nós possamos levar isso para o nosso dia a dia, para praticar essa palavra, se assim for da tua vontade, Senhor. Obrigado novamente pelo dia de hoje, em nome do teu santo filho Jesus que eu oro. Amém. Agora a palavra está com o pastor, toda sua, pastor. Olá, Ana, tudo bem? Como você está? Bom, gente, meu nome é Alexandre Porfírio, eu sou um dos pastores da Igreja Presbiteriana do Butantã, e é um privilégio estar aqui com a Federação do Presbitério Unido de Mocidade, dizendo para vocês contarem comigo, para o que vocês precisarem, tá bom? Eu estou com algumas pessoas aqui que estão online, lá da igreja, então eu vou fazer propaganda. Está aqui a Marina, um beijo no seu coração, a Marina está lá em Minas Gerais, o JP aqui em São Paulo, e a Silvinha tá, não sei se ela está no Espírito Santo ou se ela está em Minas, mas elas estão de férias e estão passeando um pouquinho. Um beijo no coração de vocês. A Kércia também entrou, está aqui dando boa noite, gente. Bom, que legal que o pessoal tá chegando para participar aqui com a gente, viu? Pessoal, o tema do nosso estudo está sendo baseado lá no texto de 1 Timóteo, quando Paulo desafia Timóteo a se tornar padrão em algumas coisas. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre torna-te padrão no amor, ok? Bem, eu quero convidar vocês, nesses tempos que vocês estão ouvindo essas mensagens, a se permitirem serem transformados pelo Espírito Santo. Vocês estão ouvindo aí uma série de mensagens bem importantes, e às vezes a gente tem aquele sintoma de Gabriela, né? A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não é verdade.
como um cristão, nós somos muito mais inteligentes do que isso. E nós, então, permitirmos nos mudarmos, ou sermos mudados, é um movimento muito importante como cristãos, se não dizer inteligente. É importante, então, que você cresça, é importante que você amadureça. Só para você entender um pouquinho o contexto, quando Paulo escreve essa carta para Timóteo, ele tem como um alvo primário esse jovem pastor da cidade de Éfeso. Timóteo era pastor da cidade de Éfeso, uma cidade muito, muito complicada para se pastorear. Por quê? Porque Éfeso era uma cidade que tinha duas características importantes. Primeiro, ela tinha a característica de ser uma cidade com muitos negócios. Nas ruas da cidade de Éfeso rolava muita grana. Durante o dia, homens de diferentes lugares do Império Romano convergiam até aquele lugar para ali negociarem. Então havia muita grana. Só isso não fosse já difícil, negociar com quem lida com dinheiro como um deus, ainda na cidade de Éfeso havia um templo à deusa Diana, que era cultuada de uma forma muito particular. Essa deusa era a deusa do amor, então ela era cultuada a partir de prostitutas sacerdotisas que se entregavam em relações sexuais para que pudesse, assim, Diana se sentir adorada. Perceba que durante o dia, em Éfeso, rolava muita grana. E à noite eles misturavam religiosidade com sexualidade. Percebe, então, que Éfeso é uma cidade muito parecida com a cidade de São Paulo. Durante o dia, homens de negócios vêm de todos os lugares do Brasil ou do mundo para fecharem grandes contratos. E à noite eles saem buscando prazer, satisfação, explorando meninas, para que elas possam satisfazer o desejo sexual dessas pessoas. É nesse ambiente hostil, nesse ambiente anticristão, que Paulo envia Timóteo para pastorear. É ali que uma igreja é plantada. É ali que, paulatinamente, o cristianismo começa a invadir as ruas da cidade e colocar em xeque esse estilo de vida. Assim, esse texto é escrito para esse jovem pastor, inicialmente, para que ele se mantenha firme, não abrindo mão dos seus princípios e valores, para que ele possa fazer diferença naquela cidade. Esse é um texto que convida Timóteo, então, a superar, talvez, alguns desprezos das pessoas. O desprezo da cidade, o desprezo pela sua pouca idade, ele tinha em torno de 30, 40 anos de idade, e o convite dessa carta, então, é para que ele seja exemplo, um tipo, um modelo, uma forma de referência para que outras pessoas possam se render ao amor de Jesus a partir do comportamento e da vida de Timóteo. Então, Timóteo, seja modelo na palavra, ensina com coragem. Timóteo, seja modelo no procedimento, tenha santidade como um princípio importante, seja importante no amor, na caridade, seja importante na fé, tenha confiança, e na pureza seja modelo, seja um tipo. Bem, é nessa questão que a gente encontra, então, o conselho de Paulo. Seja modelo no amor. Deixa eu dizer uma coisa importante. A ideia de amor é uma tríade que vai acompanhar o apóstolo Paulo em todas as suas cartas. Ele sempre vai falar de três marcas que o cristão precisa ter: fé, esperança e amor. Lá em 1 Coríntios ele escreve dizendo: tenham fé, tenham esperança e tenham amor. Em Tessalonicenses ele escreve: tenham fé, esperança e amor. É uma repetição da teologia paulina. Ser um cristão é ter fé, é ter esperança e ter amor. Agora, a gente precisa definir o que é esse amor. Normalmente, a gente tem essa ideia de amor como se fosse um sentimento que brota dentro do nosso coração. Não é.
Talvez a melhor tradução para essa palavra amor seja a palavra caridade, uma ação intencional em direção às outras pessoas. Não é só um sentimento que eu fico no meu quarto o sentindo e alimentando através de canções ou de bons pensamentos. Não, a ideia aqui é que haja um movimento intencional em direção às outras pessoas. Então Paulo fala, vocês precisam ter a fé em Jesus Cristo, uma esperança operosa, uma esperança que faça vocês trabalhar e um amor que os convida a fazer diferença aonde vocês estão inseridos. É nessa perspectiva que eu queria pensar com vocês hoje. Nessa ideia de ser exemplo no amor, nos nossos movimentos em direção às outras pessoas. Existe um instituto nos Estados Unidos chamado Instituto Barna. É mais ou menos como se fosse o nosso alguma fonte de pesquisa e que traz, a partir de entrevistas, orientações. Por exemplo, o Ibope, né? Por exemplo, o Datafolha. O Barna é um instituto cristão nos Estados Unidos que faz pesquisa única e exclusivamente dentro das igrejas, ok? Veja, o Barna fez... Você pode pegar esses dados no site deles. Eles fizeram uma pergunta para as pessoas, para jovens, entre 16 e 29 anos de idade, perguntando o seguinte: o que as pessoas pensam sobre a igreja? Vejam só que interessante a resposta de adolescentes e jovens a respeito dessa pergunta. 91% dos jovens que foram pesquisados lá nos Estados Unidos disseram que a igreja é um lugar repleto de gente preconceituosa. 87% dos jovens disseram ser um lugar repleto de gente julgadora. 85% desses jovens disseram que é um lugar repleto de gente hipócrita. 70% disse que a igreja é um lugar repleto de gente insensível. E 68% dessa pesquisa disse que a igreja é um lugar repleto de gente chata. Eu fiquei pensando, a partir dessa pesquisa, sobre como é que foi que a gente chegou a esta postura. Quando as pessoas dizem que somos... Quando a gente diz para as pessoas que somos cristãos, por que é que fica caindo um monte de rótulo sobre nós? Por exemplo, vocês são preconceituosos, vocês são julgadores, vocês são hipócritas, vocês são chatos e vocês são insensíveis. Aonde foi que nós erramos na história, na nossa caminhada, quando esses rótulos chegaram até nós? Se o rótulo que Jesus disse que nós devíamos ter, que nós deveríamos ser conhecidos, era sermos reconhecidos por amarmos uns aos outros. Philip Yancey, no seu livro O que Fizeram com a Igreja, diz o seguinte: em algum lugar do grande muro lá fora, ele está falando de um seminário que ele começou a frequentar, e era um seminário que estava em um lugar importante dos Estados Unidos nos anos 60 e nos anos 70, e ele caminhando por esse seminário, ele vê muros que impedem que as pessoas de fora entrem no seminário e as pessoas de dentro do seminário saiam. Então ele faz a seguinte pergunta, ele faz a seguinte constatação. Em algum lugar do grande muro lá fora, fora do seminário, estudantes estavam protestando contra a guerra do Vietnã. Lá fora do seminário, estudantes estavam marchando por direitos humanos em uma ponte próxima à cidade de Selma, no Alabama, e reunindo-se para celebrar a paz e o amor em Woodstock, em Nova York. Enquanto isso, dentro do seminário, nós estávamos preocupados em nos aprofundar no supralapsarianismo. Sabe o que é isso?
o que existia antes do pecado original? O que aconteceu antes do pecado original? E mais ainda, nós estávamos preocupados em medir cabelos e saias. Vocês percebem o quanto que, às vezes, nós nos distanciamos das pessoas e nós recebemos esses rótulos? Enquanto fora dos nossos muros há gritos de socorro, há movimentos de tentativa de relevância, há movimentos de pessoas que precisam da graça de Deus. Dentro da igreja, dentro do seminário, nós estamos discutindo supralapsarianismo, infralapsarianismo, se esse autor é relevante ou não, o que a gente faz com um monte de palavra que a gente nem sabe dizer. Por que a gente perdeu a nossa relevância? William Temple, ele era um pastor na igreja anglicana inglesa. Ele disse assim: a igreja é uma sociedade cooperativa que deve existir em benefício daqueles que não são membros. Igreja só é relevante se ela entender que ela não é um movimento interno. Ela precisa entender que ela é um movimento para os de fora. E aí, quando você dá o seu dízimo, por exemplo, você não está preocupado naquilo que você vai receber em benefício. Mas quando você dá o seu dízimo, você está dizendo: eu espero que esse dízimo seja aplicado em favor das pessoas que estão fora da igreja. Dietrich Bonhoeffer, um pastor que ousava dizer que Hitler estava errado e por isso ele foi preso num campo de tortura nazista, morrendo faltando 2 meses para acabar a Segunda Guerra Mundial, disse certa vez: igreja só é igreja quando ela é para os de fora. Se a igreja não for um movimento intencional para aqueles que não são cristãos, ela pode ser chamada de qualquer coisa, menos de igreja, porque eclesia, a palavra grega que vem o termo em português igreja, significa chamado para os de fora. Se nós não formos chamados para os de fora, nós podemos ser chamados de clube, de um espaço legal, de um ambiente comunitário, mas não de igreja. Para sermos igreja, nós precisamos ter a intencionalidade de ir em direção a outras pessoas. Eu quero ler um texto, ou melhor, 2 textos com vocês nessa noite, que nos faz pensar nessas direções. O primeiro está lá em Atos, capítulo 2, versículo 42 ao versículo de número 47. Olha só que interessante como funcionava a igreja primitiva, o primeiro movimento de igreja que nós temos descrição. Eles se dedicavam no ensino dos apóstolos, e a comunhão, ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam um pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Eu vou repetir essa frase. A simpatia. Eles tinham a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Segundo texto, Atos, capítulo de número 4, versículo 32 a 35. Diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam
traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Eu quero mostrar para vocês, então, algumas características desse movimento de igreja que queria ser tipo, ser modelo, impactar, impregnar a sociedade com caridade, com amor. Eu acredito que, em primeiro lugar, esse texto nos ensina que essa igreja que quer impactar as pessoas, a vida das pessoas com amor, com ação intencional em direção aos outros, deve manter sempre viva na memória a pessoa e obra de Jesus Cristo. Perceba que no capítulo 2, no versículo 42 do texto que a gente leu, o texto começa dizendo assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. É bem verdade que eu disse que a igreja, ela é um movimento que nos convida para sairmos e alcançarmos os de fora. Todo o nosso movimento deve ser um movimento em direção às ruas da nossa cidade. Mas para que a gente saia e não seja engolido por essa cidade, não seja engolido pelas pessoas, nós necessitamos ter sempre pés no chão, com uma boa raiz. E aonde é que a gente encontra isso, se não no ensino dos apóstolos? Irmãos e irmãs, gente querida que está me ouvindo, eu preciso dizer para você, você não pode negligenciar, abrir mão dos encontros comunitários da sua comunidade de fé. Seja ele qual for, no dia que ele acontecer. Tenha este movimento como uma intencionalidade na sua vida. Uma data cara para a sua agenda. E aí, quando isto for caro, quando isto for uma intenção, você não vai negociar esse tempo. Por exemplo, nos nossos cultos comunitários. Quando aos domingos as igrejas se reúnem em muitos lugares na cidade de São Paulo ou em muitos lugares do mundo, você tem um grupo de pessoas que você tem comunhão, você vai estar lá no horário que esse culto acontecer. Porque é ali que nós anunciamos de forma pública, é ali que nós proclamamos de forma pública a respeito das boas notícias da salvação. É ali que você vai ouvir nos seus cultos o quanto que nós somos pecadores, o quanto nós carecemos da graça de Jesus e como essa graça movimentou o próprio Deus Pai a oferecer o Deus Filho e como Deus Filho se submeteu a essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus para que pudesse alcançar tantas pessoas. E é neste ambiente que o Espírito Santo sopra em nossa direção e é Ele, então, quem vai nos convencer do nosso pecado, da justiça e do juízo. E então, só depois dessa ação da Trindade Santa é que a gente consegue dizer sim para a obra da salvação. A igreja do primeiro século não enchia a agenda dos seus encontros ou a agenda do seu final de semana com outros movimentos que não fosse o tempo do ensino dos apóstolos. Aquilo era fundamental para o culto. Aquilo era fundamental para a vida dessas pessoas. E então, com atenção e com intenção, eles ouviam o que os apóstolos tinham para ensinar. Não abra mão dos cultos públicos. Tenha isso como uma agenda cara. Eu sei que outras possibilidades acontecem. Ainda mais na cidade de São Paulo. Há muitas possibilidades. Não abra mão. Não negocie. Você tem um movimento intencional no seu coração de ouvir a voz de Deus. Mas mais ainda, existem outros movimentos dentro das nossas igrejas, por exemplo, talvez pequenos grupos ou escola dominical, coisas importantes na qual você pode se aprofundar no conhecimento. Eu espero que isso nunca tenha acontecido, ou nunca aconteça comigo. Por exemplo, quando eu estiver pregando, alguém levantar a mão e dizer: Alexandre, lê. Não concordo com o que você está dizendo, isso que você está dizendo não está no texto bíblico. Não é o espaço do culto público.
Mas numa classe de escola dominical, num pequeno grupo, ou num encontro de estudos, isso é possível. Você levantar as suas dúvidas, as suas inquietações, e assim, com outras pessoas que já são discípulos e discípulas de Jesus, a partir dos textos das Escrituras, você ter orientação para a sua vida. Não abra mão da escola dominical. Não abra mão dos tempos de ensino da sua igreja. Tenha isso como um movimento importante, porque é ali que você vai ser fortalecido. A igreja mantinha viva a memória da pessoa e da obra de Jesus. De que maneira? A partir do ensino dos apóstolos. Mas, em segundo lugar, eu acredito que essa igreja que vai sair e impactar o mundo em amor, precisa manter a esperança viva que vai além da nossa racionalidade. No capítulo 2, versículo 42, eles dizem, o texto diz: "E todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas eram feitas através dos apóstolos." Muitas maravilhas. Que coisa espetacular é ser um cristão. Porque existem possibilidades na nossa vida que vão além do que simplesmente a racionalidade explica. E uma das coisas que nós fazemos é sempre ter a viva esperança de que Deus pode mudar a vida de pessoas, curar gente, transformar histórias, redimir erros. Isso é uma ação maravilhosa. É dentro dessa comunidade de fé que você vai ser fortalecido na esperança. Quando, por exemplo, alguém conta um testemunho de uma vitória. Quando alguém conta a história de um pecado perdoado, de um pecado abandonado, através dos incentivos dos irmãos e irmãs. É dentro desse ambiente comunitário que eu posso partilhar as minhas derrotas e dizer, por favor, orem por mim, porque eu preciso do apoio na minha vida do Senhor e do apoio de irmãos e irmãs. É nesse ambiente comunitário que a esperança invade o nosso viver. Porque é ali que a gente ouve histórias que vão além da nossa racionalidade, são supra-racionais, e a gente tem a certeza de que Deus é poderoso para realizar além do que nós pedimos ou imaginamos. É ali naquele ambiente que pessoas pedem oração, é ali naquele ambiente que as pessoas oram, é ali que o amor é marcado. Mas, em terceiro lugar, esse movimento comunitário, descrito em Atos 2, em Atos 4, demonstra para a gente que eles queriam ser uma oferta de amor de Deus a um mundo extremamente solitário. A gente vive um mundo altamente competitivo. Nós somos treinados, desde que quando entramos na escola de crianças, quando adolescentes e depois quando jovens, a nunca sermos o segundo, a sempre tentarmos ser o primeiro. Mesmo que isso a gente tenha que atropelar tudo e a todos. E aí a gente sobe no pódio da vida para celebrar as nossas vitórias e não temos ninguém para abraçarmos. É interessante como nós somos treinados a sermos altamente egoístas. Nós temos aparelhos como iMac, iPhone, iWatch. É meu, é meu, é minha, é tudo para mim. Aquela comunidade que aprendeu de Jesus, que tem a esperança dos milagres, vive de outra maneira. Vive querendo ser uma marca de amor de Deus na vida das pessoas. No versículo 43 do capítulo 2, a gente lê o seguinte: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Que coisa bonita esse texto. Que coisa maravilhosa. Homens e mulheres vindos de lugares diferentes, mas que têm uma intenção. Eu quero ficar junto. Eu quero ter coisas em comuns.
Eu acredito que essa marca do amor de Deus na vida dessas pessoas é descrita, por exemplo, com um cuidado mútuo que eles tinham. No versículo 45 do capítulo 2, a gente lê um exemplo que eles fazem. Eles vendiam as suas propriedades e bens, e veja que não há nenhuma ordem para que isso acontecesse. Ela era quase espontânea, ela era quase que intuitiva. Eles viam alguém com necessidade, eles não tinham dificuldade alguma de abrir mão daquilo que eles possuíam para ajudar essas pessoas e distribuindo cada um conforme a sua necessidade. Havia alguém carente. Como é que Deus iria alcançar essa pessoa? Fazendo com que pessoas mais abastadas da comunidade percebessem essa dor. E ao perceber essa dor, ao invés de terceirizar esse serviço, eles intencionalmente iam e serviam aquela que estava carente. Tome cuidado para não terceirizar esses movimentos, tentando racionalizar o seu egoísmo, tentando racionalizar a sua insensibilidade para com aqueles que estão com dor. Deus quer que aqueles que percebam a dor do outro sejam um movimento de Deus para a cura dessas dores. Mas como é que eu vou perceber essa dor? Estando próximo, estando perto. Cuidado mútuo é uma marca do amor da igreja, mas também um tempo de adoração comunitária. Então eles se movimentavam e estavam juntos. No versículo 45, e eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. Eles continuavam a se reunir no pátio do templo. Eles continuavam a se reunir no pátio do templo. A gente vive uma sociedade muito líquida e há muitas possibilidades, por exemplo, de igrejas dentro da cidade de São Paulo. Eu me preocupo muito quando alguém não se submete à liderança de uma comunidade, quando alguém não se submete a uma comunidade. Não, eu vou na igreja, e eu entro e saio, e eu estou fazendo a minha adoração, e não quero perceber ninguém, não quero me envolver com ninguém. Ora, quando a adoração é algo individualizado, ela é extremamente perigosa. Eu tenho dificuldade, por exemplo, quando acontecem aquelas falas numa grande adoração, por exemplo, feche os seus olhos e se esqueça das pessoas que estão ao seu redor. Mas não é nada disso que Deus pediu para que eu fizesse, muito pelo contrário. Ele pede para que eu abra os meus olhos e perceba a dor das pessoas que estão ao meu redor. E então eles juntos, em comunidade, em igreja, em comunhão, eles estavam reunidos no pátio do templo. Não era não era de vez em quando, não era eu vou num templo num dia, vou no outro templo no outro, pertenço a uma comunidade um dia, pertenço a outra comunidade do outro, numa relação líquida. Não, eles eram concretos naquilo que eles faziam. Para eu perceber a dor do outro e ser uma ação de amor em direção ao outro, eu preciso ter uma comunidade de fé na qual eu pertenço. Mas a ler, as pessoas são diferentes. As pessoas não vão reagir como eu espero. Talvez as pessoas me machuquem. E eu preciso dizer, essas possibilidades são verdadeiras e reais. Deixa eu dizer, eu sou um cara do interior de São Paulo, que cheguei em São Paulo faz alguns anos, e estou aqui convivendo com vocês. Qual a possibilidade de vocês me conhecerem e eu conhecer vocês, se não for dentro de uma comunidade cristã? E apesar de todas as minhas diferenças com vocês, a gente pode dizer que é um. Versículo 32 do capítulo 4 diz assim: E da multidão dos que creram, era uma mente e um coração. Que coisa linda! Não havia guerras de cordas. Eles estavam juntos. A manifestação do amor de Deus se dava no cuidado mútuo, se dava na adoração comunitária e se dava na unidade, apesar da diversidade. Em último lugar, eu acredito que esse texto nos ensina que para sermos tipos do amor
sermos marcas do amor, para perseverarmos no amor, modelos de amor, a gente ouve a palavra de Deus, a gente tem esperança da transformação a partir do agir da Trindade Santa, a gente tem um movimento intencional de sermos o amor de Deus a pessoas que precisam, mas em último lugar, a gente é sinal do reino de Deus na história. Dentro da teologia, a gente usa um termo a respeito do reino de Deus, que é o já e o ainda não. O reino de Deus já se manifesta entre nós, mas ainda não plenamente, porque plenamente ele vai se manifestar quando Jesus voltar. A gente já tem sinais desse reino, mas esse reino vai ser experimentado de forma plena e completa quando Jesus voltar. Mas enquanto o ainda não chega, o já é o movimento da igreja. Versículo 33. Grandiosa graça estava sobre todos eles. Sabe, gente, na história da igreja é bem verdade que nós erramos muitas vezes. Há cantos escuros na nossa história. Ainda bem que nós temos um Deus gracioso que redime essa história feia que temos. Mas há movimentos belíssimos da igreja na história. Eu não sei se você sabe, mas os alcoólicos anônimos, esta sociedade, ou este movimento que existe na tentativa de recuperar pessoas que estão tomadas pelo alcoolismo, aconteceu pela primeira vez dentro de uma comunidade cristã, porque uma igreja ousou abrir as suas portas e recolher os bêbados da rua, com os seus maus cheiros, com com as suas dificuldades, com os seus vícios, e colocar dentro da igreja e dizer: aqui nós vamos trabalhar juntos para vencer esse vício maldito que toma conta da sua vida. E então é criada a Associação dos Alcoólicos Anônimos. Não sei se você sabe, mas a ACM, a Associação Cristã de Moço, uma instituição importantíssima, tanto nos Estados Unidos como na cidade de São Paulo, resolveu acolher crianças para que elas pudessem jogar futebol, vôlei, basquete, e saírem assim das ruas, acontece dentro de um movimento cristão. Por isso que é a Associação Cristã de Moço. Não era só um ambiente para preparar fisicamente as crianças, mas é para impedir que essas crianças ficassem ociosas nas ruas e sendo aliciadas por pessoas más. E então a igreja abre a porta da rua e diz: entrem aqui, crianças. Mas elas vão fazer bagunça. Venham fazer bagunça aqui dentro. Saiam das ruas. A Cruz Vermelha é um movimento importantíssimo que nasce de gente cristã que quer fazer diferença, trazendo saúde, renovo, restauração para as pessoas enfermas. E então, a igreja, querendo ser modelo, tipo de amor, tipo de caridade, cria a Cruz Vermelha. Um dia, um pastor metodista chamado William Bolt estava indo para a sua igreja para cultuar a Deus. E juntamente com a sua esposa, eles começam a perceber que as ruas de Londres estão impregnadas de crianças sujas, maltrapilhas, exploradas pela Revolução Industrial. Então William Bolt resolve abrir as portas da sua igreja e chamar essas crianças maltrapilhas para entrarem à igreja e oferecer necessariamente nessa ordem: sopa, sabão e salvação. William Bolt dava sopa para que essas crianças com fome pudessem se alimentar, dava banho nessas crianças para tentar recuperar a dignidade dessas crianças sujas da rua, e só depois falava de Jesus para que essas crianças tivessem a transformação de vida, aprendessem a respeito do amor de Jesus por elas.
E William Bolt cria o maior exército que já se ouviu falar na história, que é o exército da salvação. De forma muito mais próxima a nós temos a Associação Evangélica Beneficente, AEB. Vocês querem ser modelos, tipos de caridade, modelos, tipos de amor. É nessa cidade que Deus nos colocou, aonde pessoas fazem negócio de dia e buscam prazeres à noite, que Deus colocou uma comunidade chamada cristãos, para que eles pudessem andar pelas ruas escuras da cidade e fazer diferença. A EB tem feito isso há muito tempo. Que tal se envolver com a EB, conhecer um pouco mais a EB, patrocinar a EB, ajudar a EB nos seus eventos? Eu tenho certeza de que Deus vai nos surpreender com aquilo que Ele vai fazer entre nós. Sejam modelos, sejam firmes na caridade, sejam firmes no amor. Mas além de que um sentimento, que vocês tenham ações. Vocês precisam de uma comunidade cristã para serem fortalecidos na fé, na esperança, serem ensinados a respeito de Jesus. Não abram mão da comunidade cristã. Você quer ser modelo, tipo, a marcar as ruas da sua cidade com amor, com caridade? Creia de que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e imaginamos. Sinais maravilhosos podem acontecer. Mas também tenha movimentos de você ser resposta de tantas pessoas que estão clamando ajuda dentro da nossa cidade. Primeiro, pertencendo a essa comunidade, participando dessa comunidade, influenciando essa comunidade de fé. E, finalmente, saia e influencie as ruas da cidade. Eu queria orar por vocês neste momento e pedindo que Deus desperte essas realidades nas nossas vidas. Vamos orar juntos? Pai de amor, o que nós queremos te pedir nessa noite é que o Senhor faça de novo entre nós aquilo que o Senhor já realizou na história tantas vezes. Eu quero te pedir, ó Deus, que de alguma maneira o Senhor nos ajude a transformarmos esses estigmas que às vezes as pessoas colocam sobre a igreja. Aquilo que nós não temos controle, que seja o Senhor a nos abençoar. Mas aquilo que cabe a nós, nos faça fazer diferença. Que a nossa fala, que o nosso discurso, que o nosso pensar seja altamente relevante para a nossa cidade. E que pessoas possam ser transformadas pelo agir do Teu Santo Espírito através de nós. Pai, fortalece a nossa fé, ajuda-nos na nossa convivência comunitária. Que assim, ó Deus, a partir daqui, porque nós te servimos e te adoramos, possamos sair pelas ruas da cidade e assim impactar tantas pessoas, que sejamos conhecidos pelo amor. Abençoe, Senhor, a Federação de Mocidade do Presbitério Unido. Obrigado porque o Senhor tem despertado jovens a fazerem diferença onde eles estiverem. Fortaleça-os, não os deixe enfraquecer, mas que através, ó Deus, da tua graça, essas pessoas possam ser altamente influentes aonde elas estiverem, mostrando o amor e a graça de Jesus. Ouve, Pai, as nossas orações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, aonde vocês estiverem, no que vocês estiverem fazendo, honrem e glorifiquem o nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo e o poder do Santo Espírito esteja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Deus os abençoe. Amém. Amém, pastor. Obrigada muito pela palavra. Obrigado por esse tempo aqui. Acho que todo mundo que está assistindo aqui gostou bastante. Que o Senhor continue abençoando
o seu ministério no Butantã, e mais para frente, a sua família também, o Davi, a Lorena aí, que Amém. Deus esteja sempre com vocês aí. Amém. Agora, recadinhos, eu brinco recadinhos do coração. Semana que vem temos mais um de férias com o FEMPRUM, né? Nesse mesmo horário, 8 horas da noite, com o tema Torna-te Padrão na Fé, com o seminarista Davi Wallace. Ele é seminarista lá na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, então estão todos mais do que convidados, aqui também pelo Facebook, pelo YouTube. Vamos continuar aqui com de férias com o FEMPRUM, que acho que está todo mundo gostando bastante, está sendo muito bom para todo mundo. E acho que é isso, então, pessoal. Obrigado pela participação de todo mundo, para todo mundo que estava aqui, para quem vai ver esse vídeo depois também, porque vai ficar gravado. Que o Senhor abençoe todo mundo e Deus fique com vocês aí durante essa semana. Tchau, tchau.